Gente, ó, sexta-feira, eu sempre digo pra você, começo e final de semana é um momento que a gente deve parar, prestar atenção e principalmente agradecer. No começo da semana eu gosto de agradecer porque, poxa, tem tanta possibilidade, tanta coisa boa que pode vir, né? E no final eu agradeço, sabe por quê? Porque a semana foi incrível, foi deliciosa, todos os meus saudáveis, então isso enche o meu coração de graça e de amor. E aí, eu quero compartilhar com você esse terço aqui, ó, que eu, como sou devota de Nossa Senhora de Fátima, é uma joia religiosa, a coisa mais linda esse terço. Veio direto de Portugal, tem um selo holográfico, é um produto super exclusivo. E ó, eu tenho certeza que o seu momento de oração vai ficar ainda mais especial com esse terço. Então, entra lá, você não conhece ainda? Vai no Shopping Católico, shoppingcatólico.com.br. Gente, você tem aí 10% de desconto na primeira compra no nosso Shopping Católico. E diz, hein? Para e pensa, rezar o terço e contemplar a história da salvação e a vida de Jesus, tem um sabor tão especial, né? Faz tão bem para a nossa alma. Por isso, gente, essa é a forma de oração mais simples e acessível e é tão querida por Nossa Senhora. Foi ela, lembra, que disse aos 3 pastorinhos de Fátima, rezai o terço, que meu filho vai salvar o mundo. Então, para atender a esse pedido da nossa mãe, os seus devotos podem ter esse terço comemorativo aí ao centenário da aparição em Fátima. Então entra lá, shoppingcatólico.com.br e eu tenho certeza que você vai amar, vai chegar rapidinho na sua casa. Ó, a sua oração, a sua casa, o seu lar, enfim, tem gente que chama de casa, tem gente que chama de lar. Vai ser muito mais abençoado. E ele está sempre aqui com a gente abençoando o nosso estúdio e a minha vida principalmente, viu? Vamos voltar aqui nessa questão que a gente está conversando hoje. Um papo interessante demais, porque todos nós podemos passar por qualquer circunstância na vida, né? Tanto de saúde, quanto de saúde emocional. Então, quando a gente faz e a gente chama os especialistas aqui, a gente conversa, a gente está mostrando para você que não aconteça, que Jesus te encha de bênçãos, de saúde, mas tudo pode nos acontecer. E aí a gente tem que ter na vida um discernimento, uma clareza, um entendimento, não julgar o outro, porque o que você julga, amanhã você pode ser julgado também, mas o que a gente tem que fazer é ajudar, é olhar para o outro como seu irmão, como seu semelhante e falar, ué, aconteceu com ele, por que não pode acontecer comigo? Então, sabe, essa coisa de fazer bullying, de bagunçar, de falar, pô, mas tem esse comportamento aí porque não sabe, não dá valor para a vida financeira, não dá valor para o dinheiro. Não é assim. É uma doença e como o doutor Fábio falou, é comprovado. E aonde eu quero chegar aqui, dona Eli, é exatamente isso. Eu quero saber um pouquinho, a gente estava conversando até com a Cia aqui, o pessoal do estúdio, e está todo mundo curioso por esse assunto. E a Cia falou, poxa, como será, por exemplo, a vida financeira da dona Eli? Toda essa compra compulsiva que a senhora fez, isso desestabilizou a sua vida financeira? A senhora sentia que estava prejudicando seu marido, por exemplo? Eu sentia, aí quando eu estourei o meu especial, os meus 2 cartões de crédito, eu comecei a pegar dinheiro do meu marido. Então aí eu cheguei, que foi onde eu procurei ajuda do Dr. Fábio, eu gastei 40 mil reais em 2 meses. Em 2 meses, a senhora gastou 40 mil reais. Essa sensação, né, de desestabilizar a vida financeira do seu marido, a sua vida financeira, o que fazia a senhora sentir ainda mais? Eu me sentia muito culpada, muito humilhada, só que quanto mais eu sentia isso, mais eu comprava e mais eu guardava. Essa relação, Fábio, por exemplo, você sabe que está prejudicando, mas você não consegue sair disso? Porque vira uma compulsão, isso ganha vida própria, né? Tanto a compulsão de comprar, como a compulsão de colecionar, de pegar coisas. Então, num primeiro momento, assim, você começa a ficar fascinado por aquilo, ou achar necessidade, só que daqui a pouco você está fazendo e nem sabe por quê, né? E por aquela sensação de segurança e por achar que se você não vai conseguir se livrar daquilo nunca. É como se fosse uma dependência, uma compulsão, né? Por exemplo, um acumulador, ele é uma pessoa depressiva? Tem essa relação? Depressão versus acumulador. A gente não pode, igual você disse, julgar, né, Cissa? Nem todo acumulador é um depressivo, mas tem muitos casos, sim, da pessoa depressiva virar a ser um acumulador, né, doutor Fábio?
Sim, uma parcela de pessoas depressivas podem ter acumulação e, muito frequentemente, a depressão é um gatilho para acumulação e a pessoa que tem esse transtorno de acumulação vai desenvolver depressão, né? Porque divórcio, perde a custódia dos filhos porque o marido ou a esposa sai de casa e aquela é uma condição insalubre para os filhos e perde a guarda das crianças. Compromete né? o relacionamento. Então, a depressão acaba sendo uma consequência muito importante. Meu diretor falou algo muito sensível agora aqui no meu ouvido, que ele sopra aqui no meu ouvidinho. Achei muito legal que ele falou. Acumulador, eu não sei qual é a etimologia dessa palavra, mas enfim, acumulador, parece que a pessoa está acumulando uma dor, né? É sofrimento, foi sofrimento. Foi o que o Dr. Fábio falou. Não julgue. É o caminho já contrário para ajudar essa pessoa. Não, julgar não jamais, gente. Eu sou uma pessoa avessa a julgamento. Eu sou uma pessoa avessa àquela que você... Olha, gente, nem falo. Bora, Brasil, pode entrar. Vamos ver. Rio de Janeiro, Marcos Rezende. Um beijo, Rio de Janeiro. Um beijo, Marcos Rezende. Ótimo final de semana para você, tá? Boa tarde, Cissa. Quando criança, tive uma infância difícil. E por isso não gosto de me desfazer das coisas. Tem TV e rádio aqui em casa que eram do meu pai. Agora fiquei pensando, será que eu sou um acumulador? Despertamos ali nele uma atenção para esse assunto, para esse caos. Como é que ele diz lá em chama, Minas Cissa? Gerais, o caos. Marcos, a gente precisaria fazer outras perguntas do tipo, o quanto isso está comprometendo o espaço na sua casa, o quanto você se envergonha disso, o quanto você submete as pessoas que vivem com você a esse seu hábito de guardar, porque não tem um critério definitivo. Olhando todo esse contexto, a gente vai ver o quanto isso está interferindo na gravidade e a gente pode chegar à conclusão de que isso é um problema. Se tem esse exagero, né? Ele falou uma TV e um rádio, mas são quantas TVs, né? Quantos rádios? Que mais além da TV Exatamente, e do rádio? né? Por O exemplo, exagero, né? Bote a pergunta aqui para mim de novo, quer ver? Por Tá favor, sem o Lulu. controle, já perdeu o controle? Porque né? aqui, ó, pensei aqui, agora você falou uma coisa que me despontou aqui, Fabi. Que ele diz aqui, ó, tem rádio e TV aqui em casa que eram do meu pai. Mas se, como você acabou de falar, se é um rádio ou uma TV, de repente ele entra naquela coisa da pessoa que é organizada e só gosta de guardar. Porque tem um valor aí um sentimento emotivo. Exatamente, tem um valor sentimental porque era do pai. Só que né? muito cuidado, Cissa, porque muitas vezes os acumuladores usam isso como desculpa. Ah, eu guardo isso porque era do meu pai, eu guardo isso porque... Quem tem esse critério de sentimentalidade, o acumulador, ele pega um pedacinho de papel e vai dizer assim, isso aqui foi da festa do aniversário do meu filho de 3 anos, e se eu me desfizer disso aqui, eu vou me desfazer de uma memória, da minha história. Vai perder Então, algo, né? É legítimo nele, mas outras pessoas podem usar esse argumento e, na realidade, são acumuladores. Então, é mesmo essa questão da dimensão, do tamanho, exagero, né, do Dr. Fábio? problema que causa. Vamos falar do tratamento? O tratamento é medicamentoso. Quando a pessoa, de repente, ou ela é despertada por alguém, e aí vá procurar aí um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Quem cuida do acumulador? É um psiquiatra, é um psicólogo, é uma equipe multidisciplinar? O Dr. Fábio conversando, a gente até brincou. Eu gosto muito do combo que a gente falou. Tem que ser igual a Dona Eli, né? Ela já procurou o Dr. Fábio, porque já estava num nível mais avançado, então tem a medicação. Mas só a medicação não resolve. Tem que ser a medicação com a terapia. Então, antes, tem uma equipe multidisciplinar, primeiro? É preciso, porque muitas vezes a medicação só não dá conta, e é preciso também uma terapia. A E terapia, por quem é formada essa equipe multidisciplinar? no mínimo, por um psiquiatra e um psicólogo. É um psiquiatra e um psicólogo. Então, se você, de repente, em casa, está assistindo, vê aí alguém que tem essas características que a gente acabou de citar, você quer ajudar? Vamos estender a mão para o próximo? Lembre-se que hoje você estende e amanhã alguém estende para você. A vida é uma troca. É isso aqui, ó. Aí, essa pessoa deve procurar essa equipe que é formada por um psicólogo e um psiquiatra. Ou pelo menos por um psicólogo, né? Você psicólogo. pode começar buscando ajuda psicológica e o psicólogo também vai saber também o momento de indicar você para um psiquiatra e vai poder pelo menos abrir os seus olhos, tentar entender o que está acontecendo, ajudar a esclarecer. Então, assim, é difícil a gente também colocar essa obrigação para as pessoas porque a gente vive um país com tanta dificuldade material, né, e com tanta dificuldade de ter acesso, né, porque se você conseguir chegar a uma ajuda... Por isso é que eu gosto do quê? Dos grupos. Entende? Porque eu acho que o país, como você acabou de dizer, o país ele é tão deficiente em tantos centros de hospitais, ambulatórios, pronto-socorro, enfim, que se a gente tem numa cidade XYZ um
grupo, isso traz um conforto danado. Então, olha, prefeitura de cidades, enfim, vamos pensar junto com os médicos do local, da região, formar esses grupos, conversas terapêuticas. Dá resultado. Tão eficaz, não é, doutor Dá Fábio? resultado, é mais inteligente, otimiza os recursos e você consegue tratar e atingir mais pessoas. O exemplo traz resultado para as pessoas. E outra, o exemplo, e eu percebo muito essa sensação, eu tenho isso comigo, você é o espelho que você faz. Né? Esse espelho é maravilhoso. E às não vezes tem como você não ver. Às Entendeu? vezes, se a pessoa se reconhece, vê a própria história no outro, ela não consegue se perceber. É o espelho, exatamente. É no outro. É no Então, outro. faz muito sentido, né? Na terapia, ela reconhecer o que aconteceu na história dela, o que gerou tudo isso. Bom, pra gente encerrar aqui, que a gente já tá com o tempo super esgotado, então o tratamento, ele é terapêutico, né? E também medicamentoso muitas vezes. Sim, muitas vezes você vai ter muitas condições psiquiátricas associadas e mesmo o transtorno de acumulação, existem algumas medicações específicas que podem ajudar bastante. Perfeito. Dona Eli, eu quero que a senhora levante, que eu quero dar um abraço mais arrochado na senhora, viu? Porque a senhora é, olha, uma guerreira. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela credibilidade. Pode sentar. Por estar aqui contando a sua história. Isso que a senhora faz aqui hoje é o que todos nós devemos fazer a todo momento. As pessoas se escondem, as pessoas acham que elas devem pegar o probleminha dela e colocar aqui, assim, ó, debaixo do tapete. É uma bobagem. Sabe por quê? Quando você fala, quando você verbaliza, você motiva o outro, você acende no outro uma vontade de cura e você também se cura. Então é maravilhoso. Divida sempre histórias boas e histórias ruins, mas de vida, porque o tratamento vai ser muito mais fácil e eficaz, pode ter certeza. Doutores, muito obrigada mais uma vez. Um ótimo final de semana para todos vocês. A casa é sempre aqui, está sempre de portas abertas esperando, tá bom? Você em casa, muito obrigada também pelo seu carinho, pela sua audiência, pelo seu respeito, por essa troca de amor. Que você tenha um final de semana maravilhoso e coloque na cabeça que ele vai ser, porque ele vai ser. Só você pode, tá bom? Segunda-feira a gente se encontra aqui, a gente vai falar sobre as doenças do outono. E começa a esfriar, as doenças aparecem, né? À 1h da tarde, tá bom? Vem aí o mulher.com. Fique com Deus, tenha um ótimo final de semana e só pensamentos bons e leves, viu, gente? E ó, se cuida, porque você sabe, eu tô de olho. Tchau.